Pessoal, a gente vai chamar agora o Tiago Bento, que é advogado de direito digital, para explicar um pouco dessa situação, a partir de análise técnica do que é está acontecendo. Tiago já aparece aí na tela com a gente, Tiago Bento, mais uma vez, Tiago, prazer em tê-lo aqui com a gente. Tiago, explica um pouco o que é que está acontecendo. O Murilo já explicou do ponto de vista da estratégia do Alexandre de Moraes de colocar esse julgamento nessa turma para colocar aí, buscar unanimidade com uma espécie de consenso unânime do STF, que a gente sabe que não teria se fosse para o plenário virtual, evidentemente, no caso, né, dois ministros ali do Bolsonaro possivelmente votariam contra, né, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Mas eu queria saber de você o seguinte, do ponto de vista técnico, jurídico, como é que você avalia essa decisão não mais agora só de Moraes, né, mas agora de 5 ministros do STF? O principal argumento, me parece, Tiago, muito claro, que é o Twitter, o X, precisa ter um representante legal no Brasil, que Musk se recusa. Mas a partir daí, existe claramente aí uma controvérsia, pontos divergentes entre especialistas, de que você fazer uma censura efetiva, no caso desses críticos, né, seria algo numa escala muito mais ampla do que a própria medida do próprio Alexandre de Moraes. Eu queria que você colocasse um pouco a bola no chão para a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Léo. Bom, vamos lá. Isso tudo foi um jogo de cartas marcadas, desde o começo. Toda essa contenda entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. As duas partes sabiam o que ia acontecer e as duas partes foram até o fim sem ceder. Os problemas que a gente tem aí é a desobediência do X, do Elon Musk, em última instância, né? A decisão judicial. E a gente tem o problema também de não manter um representante legal no país. Desobediência à ordem judicial é crime. Não manter um representante legal no país vai de contrário à legislação diretamente. A legislação especificamente fala que é necessário manter um representante legal no país. Isso é até lógico, porque se o X prejudicasse alguém, como que eu vou processar alguém nos Estados Unidos ou na Europa ou em qualquer outro lugar? Precisa ter um representante no Brasil, né? Então, a medida do Alexandre de Moraes em bloquear o X, em suspender o acesso ao X, ela é uma medida que tem amparo legal, ela está dentro da lei, não é uma decisão flagrantemente ilegal, e ela é uma decisão que o Elon Musk sabia que ia ser tomada, né? Ele assumiu os riscos com consciência total de que o Alexandre de Moraes não poderia agir de outro jeito. Então, as duas partes sabiam, e infelizmente a gente tem esse resultado aí deletério para a maioria da população brasileira, né? Pois é, eu queria saber o seguinte, Tiago, é uma decisão que pode ser revista a partir do momento, e eu queria a tua avaliação, os próprios ministros deixam a porta aberta ali, né? Se você se adequar aqui, a gente consegue fazer essa volta aqui. Curioso uma coisa, só um detalhe aqui importante, que eu queria que você avaliasse também do ponto de vista do próprio armazenamento de informações. Ontem eu tentei buscar uma determinada reportagem no Twitter e não tinha acesso, ou seja, você tem também ali uma memória em determinado momento de produções jornalísticas. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa em relação ao Musk ou uma crítica ao STF. Eu acho que, de fato, não ter representante legal no Brasil é um grande problema. Agora, tem uma questão, dentro dessa questão da própria memória de conteúdos, que você acaba não acessando. Quer dizer, o bloqueio é um bloqueio total. Inclusive, como diria o Odorico Paraguaçu, patrasmente, né? Ou seja, você não consegue encontrar, inclusive, memórias anteriores em relação aos conteúdos. Então, vamos lá. Queria uma avaliação
de você em relação a essa questão da plataforma e que, de fato, se essa porta ela está clara, por mais que você me diga, olha, acho que o Elon Musk não vai voltar e não vai indicar esse representante no Brasil. Bom, a porta está aberta, até porque isso foi um bloqueio ou suspensão, não foi uma proibição do Twitter, né? Existe essa medida legalmente, ela poderia ter sido aplicada, uma proibição definitiva do Twitter, mas ela não foi, é uma suspensão. E essa suspensão está condicionada ao pagamento das multas, que são multas altas porque demoraram para ser pagas, né? Então, somaram um valor alto, e ao estabelecimento de um representante legal no Brasil. Se isso acontecer hoje, amanhã o Twitter tá de volta, o X está de volta para todo mundo, né? Aí fica pendente quanto as partes estão dispostas a ceder com relação a isso. Mas a sua segunda pergunta, né? Realmente, a gente fica sem um histórico muito grande. O Twitter era usado por 22 milhões de brasileiros. A gente tinha uma quantidade enorme de negócios acontecendo ali, uma quantidade enorme de informações. As principais plataformas tinham perfis no Twitter e postavam informações em tempo real no Twitter, né? Twitter ou X. E a gente fica sem isso. Infelizmente, a consequência dessa decisão é muito prejudicial para todos nós, né? Para todos nós que acessávamos a plataforma e até para quem não acessava a plataforma, porque muito conteúdo que depois se espalhava em outras plataformas surgia no X. Estamos aqui com Tiago Bento, advogado de direito digital. Agradeço muito aqui, Tiago, a sua participação. Espero encontrá-lo outras vezes aqui. Forte abraço. Obrigado, até mais.